Eu vou fazer uma oração por você agora. Eu quero que você pegue. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família. Eu vou pedir e apresentar a Deus esse estudo do princípio das dores. Vamos pedir a direção, a revelação de Deus para cada um de nós. Amém? Feche os olhos, coloque a mão no coração, deixa eu orar pela sua vida agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nos apresentamos diante de Ti de todo o nosso coração, Senhor. Em primeiro lugar, imploramos ao Senhor perdão, compaixão e misericórdia. Senhor, que o sangue do Senhor venha nos lavar e nos purificar de toda imundícia, de toda iniquidade. Nos deixa limpos, Senhor. Nos deixa por diante do Senhor. Te peço que o Senhor venha dirigir esse estudo, Senhor. Revela. Que tudo que venha a ser falado, tudo que venha a ser dito, seja revelado e venha dos céus, venha de Ti, o Espírito Santo de Deus. Senhor, fala aos corações. Cada pessoa que ouvir essa mensagem, Senhor, a Tua palavra venha de encontro à sua necessidade e a palavra do Senhor seja revelada a todos. Nós entregamos a direção, Senhor, a revelação da palavra desse estudo nas Tuas mãos. Consola e abençoa todas essas pessoas. Nós entregamos tudo em Suas mãos, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos ler agora. Se você tiver a Bíblia aí para acompanhar, pega a Bíblia, sua palavra. Pega a Bíblia aí. Vamos ler. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Amém? Pega a sua Bíblia. Eu quero que você venha acompanhar. Amém? Acompanhar a palavra. Porque a palavra de Deus nos traz ânimo. A palavra de Deus nos traz fé. E a palavra do nosso Deus nos traz força para prosseguir na caminhada. Amém? Em Mateus capítulo 24, no versículo 3, fala assim, ó, o título é O Princípio das Dores. Esse é o estudo. Fala assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede, que ninguém vos engane. Porque vi muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Amém? O estudo que nós vamos fazer hoje é sobre fome. Eu tenho alguns dados aqui a respeito de a fome no mundo, de alguns países, de 6 países, que eu separei, mostrando que o que o Senhor Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo a respeito de fomes. Amém? Os estudos falam, esses cálculos foi em 2020, cerca de 690 milhões de pessoas passam fome. 690 milhões de pessoas passam fome no mundo. Esses dados foram no ano passado. Amém? Os dados desse ano de 2021 ainda não atualizados, mas com certeza, por causa da pandemia do Covid, esse número aumentou, com certeza. O primeiro país é o Iêmen, fica no Oriente Médio. Lá,
cerca de 10 milhões de pessoas passam fome. 80% da população, ou 24 milhões de pessoas, precisa de ajuda humanitária. Tá bem? 10 milhões de pessoas passam fome nesse país, o Iêmen, no Oriente Médio. O segundo país é a República Dominicana do Congo. Fica na África. 7 milhões passam fome. E mais de 27 milhões sofrem insegurança alimentar. Na República Dominicana do Congo, lá na África, 7 milhões passam fome. E 27 milhões sofrem insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Aquela pessoa que não tem certeza se vai ter o alimento para comer no dia de amanhã ou à noite. Faz uma refeição agora e não tem certeza se vai ter o alimento para se alimentar depois, mais tarde ou no outro dia. Segurança alimentar. Tá bem? O terceiro país é o Haiti, fica no Caribe. Mais de 3 milhões de pessoas passam fome, causada pela crise política e pelos desastres climáticos. Mais de 3 milhões de pessoas passam fome lá. Amém? Por causa da seca e da crise na política, aquele povo sofre. 3 milhões de pessoas passam fome no Haiti. O quarto país, a Síria. Com certeza você já ouviu falar Síria, que onde tem guerra até hoje. Muita guerra. No Oriente Médio. Mais de 12 milhões de pessoas passam fome, causada pela guerra, pela crise econômica. Mais de meio milhão de crianças sofrem desnutrição crônica no país. Você imaginou isso? Mais de 12 milhões de pessoas passam fome. E mais de meio milhão de crianças sofrem desnutrição crônica. O que é isso? Uma desnutrição grave. Falta de alimento, fome, miséria, guerra. Onde há guerra, há sofrimento. Onde há guerra, há fome. Onde há guerra, há destruição, há miséria. O sexto país, o Brasil. O Brasil. População do Brasil estimada cerca de 213 milhões de habitantes. Brasil. O Brasil tem cerca de 19 milhões de pessoas que passam fome. Não sei se você sabia disso. No Brasil, onde nós vivemos, 19 milhões de pessoas passam fome. Num país de cerca de 313 milhões de habitantes. 19 milhões passam fome. E mais de 116 milhões de pessoas convivem com um grau de insegurança alimentar causada pela falta de renda, pelo desemprego. E nos últimos dias, nos últimos anos, pela pandemia do Covid-19. Você imaginou isso ou não? Cerca de 19 milhões de pessoas passam fome aqui no Brasil. E cerca de 116 milhões de pessoas têm insegurança alimentar. Não sabe se vai alimentar na tarde, no dia de amanhã. Você imaginou? No país que nós vivemos. Olha, é o fim dos tempos. É o fim. Amém? E o quinto país, ou melhor, o quinto país é o Brasil. E o sexto país, a Venezuela, vizinha aqui, América Latina. Quantos habitantes tem a Venezuela? Cerca de 29 milhões de habitantes. Lá na Venezuela, mais de 9 milhões de pessoas passam fome, causada pela crise econômica. Você imaginou isso ou não? Um país de 29 milhões de habitantes, mais de 9 milhões de pessoas passam fome lá. Você já deve ter ouvido falar da Venezuela. Lá na Venezuela, lá sobraram poucos, se tiver ainda, animais domésticos. Gato, cachorro, cavalo. A população matou para se alimentar por causa da fome. Amém? 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas passam.
Uma população de 29 milhões, 9 milhões passa fome lá. Miséria, fome. Imagino só o sofrimento. Mas tudo isso que eu acabei de ler para vocês é bíblico, está escrito na Bíblia, na palavra. E Mateus, na Bíblia, em Mateus capítulo 24, no versículo 7, fala assim, ó: portanto se levantará a nação contra nação, reino contra reino, e as guerras, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós vivemos os últimos dias. O que nos resta? Se apegar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ao Senhor Jesus. E todos os dias pedimos a misericórdia e a graça dele, para que ele guarde a nossa vida, para que ele guarde a família, para que ele nos conceda misericórdia e tenha piedade. Todos os dias. Nós vivemos os últimos dias. Você vê o que tem acontecido com essa pandemia, com o Covid-19. Quantas pessoas têm perdido a vida? Quantas pessoas que aparentemente se curaram, mas até hoje sofrem com sequelas por causa da doença. E quantas famílias têm chorado seu ente querido perdido. Nós vivemos os últimos dias. O que nos resta é se apegar a Deus, pedir misericórdia, pedir perdão e nos consertarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? O próximo estudo que nós vamos fazer, baseado no princípio das dores, Mateus 24, vai ser a respeito de terremotos em vários lugares. Vamos fazer o estudo a respeito de terremoto no mundo. Não sei se você ficou sabendo, mas até no Brasil teve terremoto. E vamos fazer esse estudo baseado na Bíblia. E terremotos em vários lugares. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já profetizou e já revelou que ia acontecer agora, nos últimos dias. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, se você puder pegar um copo com água. Eu quero fazer uma oração, eu vou pedir de todo o meu coração para que o Espírito Santo fortaleça a sua fé, para que o Espírito Santo enche o seu coração de paz e alegria, para que os anjos de Deus se acampem ao seu redor e ao redor da sua família, guarda a sua vida, a sua família de todo mal. Amém? Feche os seus olhos agora, eu quero fazer uma oração por você, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, Pai. Digno é o Senhor de receber honras, glórias e louvores. Imploramos a Tua graça, a misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida dos Teus filhos e cada pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, dá ordem a anjos, os anjos, Senhor, os Teus anjos, com espada desembanhada. Acampa ao redor e de redor desta pessoa e de toda a sua casa e toda a sua família, Senhor. Guarda, livre e protege do acidente, do homem sanguinário, de toda a pandemia, Senhor, de todo o projeto do maligno. Senhor, que essa noite, Senhor, que esse dia, Senhor, que essa tarde, que essa semana seja uma semana abençoada. Que ouvir essa oração, Senhor, e assistir essa live, todos sejam abençoados. Consagra essa água, Senhor. E quem beber dessa água, beba de um santo remédio. Porque está escrito na palavra que tudo que apresentamos a Ti em oração, crendo, nós receberemos. Então consagra essa água. Quem beber dessa água, beba do refrigério e da Tua santa presença. Eu determino, Senhor, todos abençoados e protegidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Glórias a Deus. Todos bebam da água consagrada. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde a sua família. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de todos. Fique na paz. Deus abençoe a todos.